Parashá Terumá, Êxodo capítulo 25, versículo 1 até capítulo 27, versículo 19. Primeira Aliá, Êxodo capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 16. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e separem para mim uma oferenda. De todo homem cujo coração o impelir a isso, tomareis minha oferenda. E esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couro de carneiros tintos de vermelho, couros de tarras e madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para azeite de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e morarei entre eles. Como tudo aquilo que eu te mostro, à semelhança do tabernáculo e à semelhança de todos seus objetos, assim fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2,5 cúbitos seu comprimento, 1,5 cúbito sua largura, e 1,5 cúbito sua altura. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro em redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, que poreis sobre seus 4 cantos, 2 argolas sobre o primeiro lado e 2 argolas sobre o segundo lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. E colocarás as varas nas argolas, sobre os lados da arca, para levar a arca com elas. E nas argolas da arca estarão as varas, não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que te darei. Segunda Aliá, Êxodo capítulo 25, dos versículos 17 ao 30. E farás um tampo de ouro puro, 2,5 cúbitos seu comprimento, e 1,5 cúbito sua largura. E farás 2 querubins de ouro, batidos e feitos de uma só peça, os farás dos 2 cabos do tampo. E farás um querubim do cabo daqui e um querubim do cabo dali. Da mesma peça de tampo fareis os querubins sobre seus 2 cabos. E serão os querubins estendendo as asas para cima, cobrindo com as suas asas o tampo, e suas faces, uma frente à outra, olhando para o tampo, serão as faces dos querubins. E porás o tampo sobre a arca por cima, e na arca porás o testemunho que te darei. E no tempo marcado estarei ali, e falarei contigo de cima do tampo, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. E farás uma mesa de madeira de acácia, 2 cúbitos seu comprimento, 1 cúbito sua largura, e 1,5 cúbito sua altura. E a cobrirás de ouro puro, e farás para ela bordadura de ouro em redor. E farás para ela uma moldura de altura de 1 punho em seu redor. E farás bordadura de ouro em redor de sua moldura. E far-lhe-ás 4 argolas de ouro, e porás as argolas sobre os 4 cantos que correspondem aos seus 4 pés. Frente à bordadura estarão as argolas, como lugares para as varas, para levar à mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e será levada com elas à mesa. E farás suas formas e seus recipientes para incenso, suas colunelas e seus suportes, que serão usados como coberta. De ouro puro os farás,
e porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim continuamente. Terceira aliá, Êxodo capítulo 25, versículo 31, até capítulo 26, versículo 14. E farás um candelabro de ouro puro, batido, e de uma só peça será feito o candelabro. Sua base e sua haste, seus cálices, suas maçanetas e suas flores serão da mesma peça. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro do primeiro lado, e 3 hastes do candelabro do segundo lado. 3 cálices desenhados numa haste, maçaneta e flor, e 3 cálices desenhados na outra haste, maçaneta e flor. Assim será para as 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro, 4 cálices desenhados, suas maçanetas e suas flores, e haverá uma maçaneta saindo debaixo das 2 hastes, uma maçaneta debaixo das 2 hastes seguintes, e uma maçaneta debaixo das 2 outras hastes. Assim, das 6 hastes que saem do candelabro. Suas maçanetas e suas hastes serão do mesmo. Todo ele será de uma só peça lavrada a martelo e de ouro puro. E farás suas lâmpadas em número de 7, e acenderás suas lâmpadas que iluminarão em direção ao seu centro. E suas espevitadeiras e suas pazinhas serão de ouro puro. De um talento de ouro puro fará ele e todos estes utensílios. E vê, pois, e faze-o à semelhança como te foi mostrado no monte. E ao tabernáculo farás 10 cortinas de linho torcido, e tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, e farás nelas querubins, obra de artista. Comprimento de uma cortina, 28 cúbitos, e largura, 4 cúbitos. Uma medida para todas as cortinas. 5 cortinas estarão juntas uma à outra, e 5 cortinas juntas uma à outra. E farás laçadas de tecido de lã azul celeste sobre a orla da cortina de uma extremidade na junção, e assim farás na orla da cortina da extremidade na segunda junção. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 laçadas no cabo da cortina que está na segunda junção, confrontando as laçadas uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e juntarás uma à outra com os colchetes, e o tabernáculo virá a ser um todo. E farás cortinas de pelo de cabra para estender sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Comprimento de uma cortina, 30 cúbitos, e largura, 4 cúbitos. Uma medida para cada uma das 11 cortinas. E juntarás as 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina frente à face da tenda. E farás 50 laçadas sobre a orla da cortina, no extremo, na junção, e 50 laçadas sobre a orla da cortina, na segunda junção. E farás colchetes de cobre, 50, e meterás os colchetes nas laçadas, e juntarás à tenda, e será uma só. E o resto que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que resta, será estendida sobre as costas do tabernáculo. E o cúbito daqui e o cúbito dali, na sobra do comprimento das cortinas da tenda, será estendido sobre os lados do tabernáculo, daqui e dali, para cobri-lo. E farás uma coberta para a tenda, de couro de carneiros tintos de vermelho, e uma coberta de couros de tarras por cima.
Quarta aliá, Êxodo capítulo 26, dos versículos 15 a 30. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, verticais, 10 cúbitos o comprimento da tábua, e 1,5 cúbito a largura de uma tábua. 2 encaixes terá uma tábua, justaposto um ao outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas na direção da parte do sul. E 40 bases de prata farás debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua em seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de uma tábua em seus 2 encaixes. E do segundo lado do tabernáculo, na direção do norte, 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de uma tábua. E nas extremidades do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas, e 2 tábuas farás para os cantos do tabernáculo nas partes finais. E serão niveladas por baixo, e ainda serão juntamente niveladas por cima, até a primeira argola. Assim será para ambas as tábuas, para os 2 cantos serão. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas da parte final do tabernáculo, ao ocidente. E a barra do meio passará entre as tábuas, passando de uma extremidade à outra, e as tábuas cobrirás de ouro, e suas argolas farás de ouro, com lugares para as barras, e cobrirás as barras de ouro, e levantarás o tabernáculo conforme te foi mostrado no monte. Quinta aliá, Êxodo capítulo 26, versículo 31 até o versículo 37. E farás uma divisória de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Obra de artista o farás com querubins. E o porás sobre 4 colunas de acácia, cobertas de ouro, com seus capitéis de ouro, sobre as 4 bases de prata. E porás a divisória debaixo dos colchetes, e trarás para dentro da divisória a arca do testemunho. E separarás a divisória para vós, entre a santidade e a santidade das santidades. E porás o tampo sobre a arca do testemunho, na santidade das santidades. E porás a mesa por fora da divisória, e o candelabro em frente à mesa, sobre o lado do tabernáculo, ao sul, e a mesa porás sobre o lado do norte. E farás um véu à entrada da tenda, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. E farás para o véu 5 colunas de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus capitéis serão de ouro, e fundirás para eles 5 bases de cobre. Sexta aliá, Êxodo capítulo 27, do versículo 1 ao 8. E farás o altar de madeiras de acácia, de 5 cúbitos de comprimento e 5 cúbitos de largura. Quadrado será o altar, e 3 cúbitos a sua altura. E farás seus chifres sobre seus 4 cantos, e os chifres serão formados de uma só peça com o altar. E o cobrirás de cobre, e farás seus recipientes para pôr sua cinza, e suas pás para retirar a cinza, e suas bacias, seus garfos e seus incensários. Todos os seus utensílios farás de cobre, e far-lhe-ás uma grade em forma de rede de cobre, e farás sobre a rede 4 argolas de cobre sobre suas 4 extremidades, e a ela porás em volta do altar, por baixo,
e será a rede até a metade do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as cobrirás de cobre. E serão metidas suas varas nas argolas, e estarão as varas sobre os 2 lados do altar, ao levá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim farão. Sétima aliá. Êxodo capítulo 27, do versículo 9 até o versículo 19. E farás o pátio do tabernáculo, na direção da parte sul, em forma de rede farás cortinas para o pátio, de linho torcido, de 100 cúbitos de comprimento, de uma parte. E suas colunas serão 20, e suas bases 20, de cobre. Os capitéis das colunas e seus cercos serão de prata. E assim, na direção do norte, haverá no comprimento cortinas em forma de rede de 100 cúbitos de comprimento, e suas colunas 20, com suas 20 bases de cobre. Os capitéis das colunas e seus cercos serão de prata. E na largura do pátio, na direção do ocidente, haverá cortinas em forma de rede de 50 cúbitos. Suas colunas serão 10 e suas bases 10. E a largura do pátio na direção do levante, ao oriente, será 50 cúbitos. E em forma de rede de 15 cúbitos, haverá cortinas de um lado, com as suas 3 colunas e suas 3 bases. No segundo lado, 15 cortinas em forma de rede, suas 3 colunas e suas 3 bases. E à porta do pátio haverá um véu de 20 cúbitos, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. Suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas em redor do pátio serão cercadas de prata, seus capitéis de prata e suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 cúbitos, a largura 50 por 50, e a altura 5 cúbitos de linho torcido e suas bases de cobre. Todos os objetos do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio serão de cobre.